O calor de janeiro sufocava Ribeirão Preto, São Paulo, como uma manta pesada que grudava na pele. O asfalto da Avenida 9 de Julho derretia sob o sol das 3 da tarde, criando aquelas ondas de calor que fazem tudo parecer tremer. Era o verão de 2018, e Lucas Henrique Cardoso, de 11 anos, estava aproveitando os últimos dias de férias antes de voltar para o 6º ano na escola estadual Professor Cid de Oliveira Leite. A campainha da casa na Rua das Acácias tocou às 14h37 daquele sábado, 27 de janeiro. A avó de Lucas, Dona Aparecida Cardoso, de 68 anos, abriu o portão de ferro pintado de verde e viu o neto parado sob o sol escaldante. Ele usava uma camiseta azul do Corinthians, bermuda jeans desbotada e aquele tênis vermelho que ele tanto amava, mesmo já estando gasto nas pontas. O boné preto estava virado para trás, do jeito que os meninos da idade dele gostavam de usar. Vó, posso ir na casa do Pedrinho jogar videogame? A voz ainda era de criança, mas Lucas já tinha aquele jeito de quem se achava mais velho do que realmente era. Dona Aparecida enxugou as mãos no avental de chitim e olhou para o céu sem nuvens. Que horas você volta? Antes de escurecer, prometo. A mãe dele já disse que tá tudo bem. Era mentira. Lucas sabia que a mãe de Pedro não estava em casa. Mas eram apenas 3 quadras de distância. Ele tinha feito esse caminho sozinho dezenas de vezes. A avó suspirou, como avós fazem quando sabem que deviam dizer não, mas não encontram forças para isso. Volta antes das 6, Lucas. E leva o celular. Se atrasar 1 minuto, eu te ligo. O celular. Um Samsung J2 cinza, com a capinha quebrada no canto inferior direito. Esse detalhe se tornaria crucial nas horas seguintes. Lucas enfiou o aparelho no bolso da bermuda, deu um beijo rápido na bochecha da avó, e saiu correndo. Dona Aparecida ficou na porta por alguns segundos, vendo o neto atravessar a rua e virar à esquerda na esquina. A última imagem que ela guardaria dele seria essa, um menino de 11 anos correndo sob o sol de janeiro, o boné preto quase caindo da cabeça, as solas do tênis vermelho batendo forte no asfalto quente. 3 quadras. Virar à esquerda na Rua das Flores. Seguir reto até a Rua dos Jacarandás. A casa de Pedro Henrique Silva ficava no número 247, uma casa amarela com portão marrom e uma mangueira no quintal que dava frutas doces no verão. Lucas conhecia o caminho de cor. Tinha ido lá na quinta-feira e na sexta. Era a casa onde ele e Pedro passavam horas jogando FIFA no PlayStation 2 velho que o pai de Pedro tinha comprado num sebo. Mas Lucas nunca chegou na casa amarela do número 247. Às 15h12, o celular de Lucas tocou. Era a Dona Aparecida, preocupada porque tinha esquecido de avisar que o almoço estava guardado na geladeira caso ele voltasse com fome. A ligação caiu na caixa postal. Ela achou estranho, mas pensou que talvez ele estivesse jogando e não ouviu o telefone. 15 minutos depois, ela ligou de novo. Caixa postal novamente. Às 15h45, Dona Aparecida pegou as chaves e decidiu ir até a casa de Pedro pessoalmente. A preocupação já tinha começado a apertar seu peito, aquela sensação que toda mãe e toda avó conhece quando algo não está certo. Ela tocou a campainha da casa amarela 3 vezes. A mãe de Pedro, Simone Silva, atendeu com cara de surpresa. Dona Cida, a senhora tá bem? O Lucas tá aí dentro com o Pedrinho? O Pedro não tá aqui, Dona Cida. Ele foi com o pai visitar a tia em Sertãozinho. Só voltam amanhã. O mundo de Dona Aparecida começou a girar. Suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar no portão. Lucas tinha mentido. Ele não estava na casa do amigo. E se não estava ali, onde diabos estava um menino de 11 anos há mais de 1 hora? A senhora tá me dizendo que o Lucas falou que vinha pra cá? Dona Aparecida apenas acenou com a cabeça, a boca seca demais para formar palavras. Simone não perdeu tempo. Pegou o próprio celular e começou a ligar para vizinhos, para outras mães, para qualquer pessoa que pudesse ter visto um menino de camiseta azul e tênis vermelho andando pela rua. Às 16h20, Dona Aparecida ligou para a filha, Patrícia Cardoso, mãe de Lucas. Patrícia estava no trabalho, no supermercado Pão de Açúcar onde era caixa há 6 anos. Ela saiu correndo, ainda de uniforme, e pegou um táxi para casa. Tentou ligar para o celular do filho 8 vezes no caminho. Todas as vezes, caixa postal. O telefone não estava desligado. Estava simplesmente sem resposta,
como se Lucas tivesse decidido ignorar todas as ligações. Às 17h05, Patrícia tomou a decisão que nenhuma mãe quer tomar. Ela ligou para o 190 e reportou o desaparecimento do filho. O atendente, seguindo o protocolo, disse que era necessário esperar 24 horas antes de fazer um boletim de ocorrência oficial. Patrícia gritou no telefone, a voz embargada de desespero. Meu filho tem 11 anos. Ele sumiu há 3 horas. Eu não vou esperar 24 horas. O tom de sua voz deve ter convencido o atendente, porque 15 minutos depois, uma viatura da polícia militar estava estacionada em frente à casa na Rua das Acácias. Os soldados Marcos Ferreira e Juliana Campos ouviram o relato de Dona Aparecida e de Patrícia. Anotaram a descrição de Lucas, 1,42 metros de altura, magro, pele morena clara, cabelo preto curto, camiseta azul do Corinthians, bermuda jeans, tênis vermelho, boné preto. Uma foto recente foi enviada para a central imediatamente. Era de Natal, Lucas sorrindo na frente da árvore, segurando um presente embrulhado em papel dourado. A soldado Juliana perguntou sobre o celular. Patrícia deu o número, e a polícia imediatamente solicitou à operadora que rastreasse o aparelho. A resposta veio 40 minutos depois. O último sinal do celular tinha sido captado às 15h03 pela torre de telefonia na Avenida Presidente Vargas, a cerca de 800 metros da casa de Dona Aparecida, mas na direção oposta à casa de Pedro. Isso não fazia sentido. Lucas tinha dito que ia para a casa do amigo, que ficava ao norte. Mas o celular dele tinha dado o último sinal ao sul, na direção do centro da cidade. Por que ele teria mentido sobre o destino? E mais importante, o que aconteceu às 15h03 que fez o celular dele parar de dar sinal? A noite caiu sobre Ribeirão Preto como uma cortina pesada. Às 19h30, já havia mais de 50 pessoas nas ruas procurando por Lucas. Vizinhos, amigos da família, conhecidos da igreja, todos carregando lanternas e celulares com a foto do menino na tela. Eles vasculharam cada beco, cada terreno baldio, cada praça num raio de 2 quilômetros da casa de Dona Aparecida. Gritavam o nome de Lucas até ficarem roucos. Batiam em portas, mostravam a foto, perguntavam se alguém tinha visto alguma coisa. Um padeiro chamado José Roberto, que trabalhava na panificadora da Avenida 9 de Julho, disse que tinha visto um menino parecido com Lucas por volta das 14h50, caminhando sozinho na direção do terminal rodoviário. Ele tinha certeza por causa do tênis vermelho, que era bem chamativo. Mas quando a polícia foi até o terminal, ninguém lá se lembrava de ter visto um menino com aquela descrição. Uma câmera de segurança de uma farmácia na esquina da Rua das Flores com a Avenida Presidente Vargas capturou algo às 14h58. As imagens, granuladas e em preto e branco, mostravam um menino que poderia ser Lucas atravessando a avenida. Ele parecia estar sozinho, caminhando em passo normal, não correndo ou parecendo assustado. Às 15h01, o menino desapareceu do campo de visão da câmera, virando à direita numa rua lateral. E depois disso, nada. Era como se ele tivesse evaporado. A família conseguiu acesso aos registros do celular de Lucas através da operadora. A última atividade foi às 15h03, exatamente como o rastreamento havia mostrado. Mas havia algo mais. Às 15h02, Lucas tinha feito uma ligação. Duração: 47 segundos. O número era desconhecido para Patrícia e para Dona Aparecida. Não estava salvo nos contatos de Lucas. A polícia rastreou o número e descobriu que pertencia a um telefone público localizado dentro do terminal rodoviário de Ribeirão Preto. Um orelhão. Lucas tinha ligado para um orelhão dentro da rodoviária. Por quê? Quem estaria esperando do outro lado? E mais importante, quem tinha dado esse número para ele? A investigação tomou um rumo mais sombrio. A Polícia Civil assumiu o caso na manhã de domingo, 28 de janeiro. O delegado responsável, Dr. Renato Carvalho, tinha 22 anos de experiência em crimes contra crianças e adolescentes. Ele reuniu a família e fez perguntas difíceis. Lucas tinha mudado de comportamento nas últimas semanas? Tinha feito amizades novas? Passava muito tempo no celular? Tinha acesso a redes sociais? Patrícia explicou que Lucas tinha um perfil no Facebook, mas ela monitorava. Ele usava principalmente para jogar joguinhos online e assistir vídeos engraçados. Não tinha WhatsApp porque ela achava que ele era muito novo.
Dona Aparecida mencionou que nas últimas 2 semanas, Lucas tinha ficado mais quieto, menos falante. Mas ela tinha atribuído isso à adolescência chegando. Meninos dessa idade ficam mais fechados, não é? A polícia requisitou o histórico completo do Facebook de Lucas. O que eles encontraram fez o estômago de Patrícia revirar. Havia conversas privadas que ela desconhecia. Lucas tinha sido contatado 3 semanas antes por um perfil chamado Marcos Ribeiro, que dizia ter 14 anos e morar em Ribeirão Preto. As primeiras mensagens eram inocentes. E aí, curte Corinthians também? Joga FIFA online? Qual seu youtuber favorito? Mas as conversas foram gradualmente se tornando mais pessoais. Marcos perguntava sobre a família de Lucas, se os pais eram rígidos, se ele tinha muita liberdade para sair sozinho. Lucas, acreditando estar falando com outro menino apenas um pouco mais velho, respondeu tudo com a honestidade típica de uma criança de 11 anos. 2 semanas antes do desaparecimento, Marcos sugeriu que eles se encontrassem pessoalmente. Vai ser legal, a gente pode jogar bola, comprar um lanche. Lucas hesitou nas primeiras vezes, mas Marcos foi persistente, sempre amigável, sempre entendendo quando Lucas dizia que não podia. E então, na quinta-feira, 25 de janeiro, 2 dias antes do desaparecimento, a conversa mudou de tom. Mano, vou te passar um número de telefone. É um orelhão perto de onde eu moro. Se você conseguir sair de casa no sábado, liga para esse número às 15 horas. Eu vou estar esperando. A gente se encontra rapidinho, só para conversar mesmo, de boa. Mas não conta para sua mãe, senão ela não deixa. Mãe é assim, tem medo de tudo. Lucas tinha salvado o número. E no sábado, 27 de janeiro, ele mentiu para a avó sobre ir à casa de Pedro e, em vez disso, caminhou até a Avenida Presidente Vargas. Às 15h02, ele discou o número do orelhão. A ligação durou 47 segundos. 1 minuto depois, o celular de Lucas parou de dar sinal. E o menino de 11 anos, de camiseta azul e tênis vermelho, desapareceu como fumaça. A Polícia Civil investigou o perfil de Marcos Ribeiro. Era falso, como esperado. As fotos eram roubadas de um adolescente americano cujas imagens estavam públicas no Instagram. O IP usado para criar o perfil e enviar as mensagens passava por uma VPN, tornando quase impossível rastrear a localização real. Quem quer que estivesse por trás daquele perfil sabia exatamente o que estava fazendo. As câmeras de segurança ao redor do terminal rodoviário foram vasculhadas frame por frame. Às 15h04, uma câmera externa capturou um Fiat Strada branco, placa parcialmente coberta de barro, saindo do estacionamento do terminal em velocidade acima do normal. Não era possível ver quem estava dentro, mas a perícia conseguiu identificar parte da placa, HJK. A polícia iniciou uma busca por todos os Fiat Strada brancos com placas começando com essas letras registrados em Ribeirão Preto e cidades vizinhas. Eram 47 veículos. Cada proprietário foi investigado. 39 foram eliminados rapidamente, mulheres, idosos, pessoas com álibis sólidos. 8 permaneceram como suspeitos em potencial. Entre eles estava um homem de 34 anos chamado Ronaldo Ferreira Lima, mecânico, morador de um bairro a 12 quilômetros do centro. Ele tinha antecedentes, uma denúncia arquivada por importunação sexual em 2015, e outra investigação sobre imagens suspeitas em seu computador em 2016, mas sem provas suficientes para processo. No dia 1º de fevereiro, 5 dias após o desaparecimento de Lucas, a polícia obteve um mandado de busca e apreensão para a residência de Ronaldo. A casa era simples, de um andar só, com um quintal cercado por muros altos. Quando os policiais arrombaram a porta, encontraram um lugar vazio. Ronaldo tinha fugido. Mas ele tinha deixado para trás seu computador. A perícia forense encontrou arquivos deletados que foram recuperados. Conversas em fóruns da Deep Web sobre como atrair menores, tutoriais sobre como criar perfis falsos convincentes, e uma pasta oculta com dezenas de fotos de crianças tiradas em parques e escolas de Ribeirão Preto. Entre essas fotos estava uma de Lucas, tirada em frente à escola estadual Professor Cid de Oliveira Leite, datada de 3 meses antes de seu desaparecimento. Ronaldo Ferreira Lima foi declarado foragido, e sua foto foi espalhada por todo o país. Um pedido de prisão preventiva foi expedido. Mas até aquele momento, ainda não havia nenhum sinal de Lucas. A esperança da família começou a se transformar em agonia.
Patrícia não conseguia dormir, não conseguia comer. Ela passava os dias colando cartazes com a foto do filho em cada poste, cada muro, cada estabelecimento que aceitava. Desaparecido. Lucas Henrique Cardoso, 11 anos. O rosto sorridente do menino começou a ser conhecido em toda Ribeirão Preto. Programas de televisão locais cobriram o caso. Redes sociais compartilharam sua foto milhares de vezes. Dona Aparecida entrou em depressão profunda. Ela se culpava por ter deixado o neto sair de casa naquele sábado. Eu devia ter dito não, ela repetia entre lágrimas. Eu devia ter ido com ele. Eu devia ter percebido que ele estava mentindo. No dia 15 de fevereiro, 19 dias após o desaparecimento, a polícia recebeu uma denúncia anônima. Um homem ligou dizendo ter visto Ronaldo Ferreira Lima em um motel de beira de estrada na cidade de Franca, a 90 quilômetros de Ribeirão Preto. Uma operação foi montada imediatamente. Policiais civis e militares cercaram o motel às 5 horas da manhã. Ronaldo foi preso sem reagir, no quarto 12, sozinho. Durante o interrogatório, Ronaldo negou tudo. Disse que tinha fugido porque sabia que seria um alvo fácil por causa de seus antecedentes, mas que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Lucas. Não conhecia o menino. Nunca tinha criado o perfil falso no Facebook. Não sabia de nada. Mas a polícia tinha provas demais. As mensagens no computador, a foto de Lucas, o fato de ele ter fugido exatamente quando o caso ganhou repercussão. O delegado Renato Carvalho passou 3 dias interrogando Ronaldo, usando todas as técnicas que aprendeu em mais de 2 décadas de carreira. Ele prometeu ajuda psicológica. Ameaçou com penas máximas. Apelou para a consciência. Nada funcionou. Ronaldo manteve sua versão, ele era inocente. No terceiro dia, algo mudou. Ronaldo pediu para falar com o delegado em particular, sem a presença de seu advogado. Ele estava pálido, com olheiras profundas, as mãos tremendo. E então ele disse as palavras que Patrícia e Dona Aparecida estavam desesperadas para ouvir, mas com um final que nenhuma mãe jamais quer escutar. Eu liguei para ele do orelhão. Eu marquei o encontro. Mas quando ele chegou perto do terminal, ele me viu e ficou com medo. Tentou correr. Eu tentei convencê-lo a entrar no carro, mas ele gritou. Eu entrei em pânico. Eu não queria machucar ele. Mas ele ia contar para todo mundo. Ia me denunciar. Eu não podia deixar. O silêncio na sala de interrogatório foi absoluto. O delegado Renato sentiu seu estômago revirar, mas manteve a voz firme. Onde está o corpo? Ronaldo começou a chorar. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele balançava a cabeça, como se pudesse negar a realidade das próprias palavras. Eu me livrei dele. Na represa de Bonfim Paulista. Dentro de um saco com pedras. Ninguém vai encontrar. A represa de Bonfim Paulista fica a 30 quilômetros de Ribeirão Preto, uma área rural, profunda em alguns pontos, com mais de 50 milhões de metros quadrados de superfície. Começar uma busca ali era como procurar uma agulha em um palheiro aquático. Mas a polícia não tinha escolha. No dia 20 de fevereiro, mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas. Eles trabalharam por 9 dias consecutivos, vasculhando o fundo lamacento da represa, enfrentando águas escuras onde a visibilidade era quase zero. No 9º dia, 1º de março de 2018, os mergulhadores encontraram o que estavam procurando em uma profundidade de 7 metros. Um saco plástico preto, amarrado com corda, pesado com pedras. Dentro estava o corpo em decomposição de uma criança vestindo uma camiseta azul e um tênis vermelho. A identificação oficial só veio após exame de DNA, mas Patrícia já sabia. Uma mãe sempre sabe. Lucas Henrique Cardoso foi enterrado no dia 5 de março de 2018, no cemitério Parque dos Girassóis em Ribeirão Preto. Mais de 500 pessoas compareceram ao funeral. Colegas de escola, professores, vizinhos, pessoas que nunca tinham conhecido o menino mas que foram tocadas por sua história. Patrícia não conseguiu ficar de pé durante a cerimônia. Ela desabou junto ao caixão branco, gritando o nome do filho, implorando para que ele acordasse. Dona Aparecida estava em cadeira de rodas. O peso da culpa tinha sido tão grande que ela sofreu um AVC 3 dias após a notícia da descoberta do corpo. Ela sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Parou de falar.
Parou de comer sozinha. Parou de viver, realmente, mesmo que seu coração continuasse batendo. Ronaldo Ferreira Lima foi julgado em novembro de 2018. O júri o considerou culpado de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, e crimes relacionados à exploração de menores. Ele foi sentenciado a 42 anos de prisão em regime fechado. Durante todo o julgamento, ele manteve a cabeça baixa, nunca olhando para Patrícia ou para os familiares de Lucas que enchiam o tribunal. Quando a sentença foi lida, Patrícia estava na primeira fila. Ela não chorou. Não gritou. Apenas olhou fixamente para o homem que tinha tirado seu filho dela e disse em voz baixa, mas claro o suficiente para que todos ouvissem: 42 anos não vão trazer meu filho de volta. E ela estava certa. Nenhuma sentença, por mais longa que seja, pode preencher o vazio que fica quando uma criança é arrancada deste mundo antes do tempo. Lucas tinha 11 anos. Ele deveria estar preocupado com provas de matemática, com qual time ia ganhar o campeonato, com qual nível passar no videogame. Ele deveria estar crescendo, descobrindo quem seria, sonhando com o futuro. Em vez disso, ele se tornou mais uma estatística. Mais um nome em uma lista longa demais de crianças brasileiras que desaparecem todos os anos. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 40 mil crianças e adolescentes foram reportados como desaparecidos no Brasil em 2018. Muitos são encontrados. Muitos voltam para casa. Mas muitos, como Lucas, nunca mais voltam. O caso de Lucas Henrique Cardoso expôs uma realidade que muitos pais preferem não pensar: predadores online são reais, são pacientes, e são muito bons no que fazem. Eles estudam suas vítimas. Constroem confiança ao longo de semanas ou meses. Eles sabem exatamente o que dizer para fazer uma criança baixar a guarda. Especialistas em segurança digital alertam que perfis falsos em redes sociais são apenas a ponta do iceberg. Predadores usam jogos online, aplicativos de mensagens, fóruns, qualquer plataforma onde crianças estejam presentes e desacompanhadas. Eles se fazem passar por outras crianças, por adolescentes mais velhos e legais, por qualquer coisa que funcione para atrair a atenção. E as crianças, com sua inocência natural e desejo de fazer amigos, muitas vezes não conseguem distinguir entre alguém que realmente quer ser amigo e alguém com intenções muito mais escuras. Depois do caso de Lucas, Patrícia se tornou uma ativista. Ela viaja por escolas em Ribeirão Preto e região dando palestras sobre segurança online. Ela mostra a foto do filho, conta sua história, e implora para que pais prestem atenção no que seus filhos fazem na internet. Ela pede para que as crianças entendam que nem todo mundo online é quem diz ser. Se o Lucas tivesse me contado sobre o Marcos Ribeiro, ela diz em suas palestras, a voz sempre embargada de emoção, se ele tivesse me mostrado aquelas mensagens, eu teria percebido na hora que era um adulto fingindo ser criança. Eu teria protegido meu filho. Mas ele não contou porque o predador o convenceu de que era um segredo, uma coisa só entre amigos. E essa é a parte mais cruel de tudo isso: eles transformam o perigo em um segredo divertido. Hoje, 6 anos depois, a casa na Rua das Acácias ainda tem o quarto de Lucas preservado. As paredes azuis com pôsteres do Corinthians, a cama arrumada, o videogame desligado esperando por mãos que nunca mais vão segurar o controle. Patrícia entra lá de vez em quando, senta na cama, e conversa com o filho como se ele ainda estivesse ali. Dona Aparecida faleceu em 2020, 2 anos após o desaparecimento de Lucas. Os médicos disseram que foi complicação do AVC, mas todos que conheciam ela sabem a verdade: foi de coração partido. Ela nunca se recuperou da culpa de ter deixado o neto sair de casa naquele sábado de janeiro. No funeral dela, Patrícia colocou uma foto de Lucas sobre o caixão. A avó e neto, juntos de novo. O caso de Lucas Henrique Cardoso permanece arquivado nos registros da Polícia Civil de Ribeirão Preto. O processo criminal contra Ronaldo Ferreira Lima foi concluído. Justiça foi feita, pelo menos no sentido legal da palavra. Mas para Patrícia, para os tios de Lucas, para os amigos que cresceram sem ele, a justiça real nunca virá. Porque justiça real seria Lucas ainda estar vivo. Seria ele tendo completado 17 anos agora, talvez já pensando em vestibular, talvez namorando alguma menina da escola, talvez ainda brigando com a mãe sobre o horário de voltar para casa. Seria ele tendo a chance de cometer seus próprios erros, de aprender suas próprias lições, de viver sua própria vida.
Mas tudo o que resta agora é uma camiseta azul do Corinthians guardada em uma gaveta, um par de tênis vermelho que nunca será usado novamente, e uma última ligação de 47 segundos que mudou tudo para sempre. A última ligação antes do sumiço. 47 segundos que custaram uma vida inteira. Este caso nos lembra de várias verdades dolorosas sobre o mundo em que vivemos. A primeira é que a internet, por mais maravilhosa e conectada que seja, também é um terreno de caça para predadores. Eles estão lá, escondidos atrás de perfis falsos, de fotos roubadas, de personalidades construídas especificamente para enganar crianças. A segunda verdade é que nossas crianças são mais vulneráveis do que gostaríamos de admitir. Lucas não era ingênuo ou desobediente. Ele era uma criança normal de 11 anos que queria fazer amigos, que acreditou estar conversando com outro menino, que não conseguiu perceber os sinais de perigo porque simplesmente não tinha experiência suficiente para reconhecê-los. A terceira verdade é que a culpa nunca é da criança. Não importa se ela mentiu, se escondeu conversas, se saiu de casa sem permissão. A culpa é sempre, sempre, do adulto que manipula, que engana, que usa a inocência de uma criança contra ela mesma. E a quarta verdade, talvez a mais importante, é que prevenção é possível. Não perfeita, porque nada neste mundo é perfeito, mas possível. Conversas abertas entre pais e filhos, monitoramento adequado, não invasivo, mais presente, educação sobre segurança digital, tudo isso pode fazer diferença. Especialistas recomendam algumas medidas práticas para proteger crianças online. Primeiro, mantenha computadores e tablets em áreas comuns da casa, não em quartos fechados. Segundo, conheça as senhas das contas de redes sociais dos seus filhos, não para invadir privacidade, mas para poder checar quando necessário. Terceiro, converse abertamente sobre os perigos sem usar táticas de medo que possam fazer a criança se fechar. Explique que pessoas online podem mentir sobre quem são. Explique que adultos que pedem segredo estão sempre fazendo algo errado. Explique que não há problema nenhum em contar para os pais sobre qualquer coisa estranha que aconteça online, e que eles não ficarão bravos. Quarto, ensine seus filhos a nunca, jamais, marcar encontros com pessoas que conheceram pela internet sem que os pais saibam e estejam presentes. Quinto, preste atenção em mudanças de comportamento. Se uma criança normalmente falante fica quieta, se começa a esconder o celular, se fica nervosa quando você se aproxima enquanto ela está online, esses podem ser sinais de alerta. A história de Lucas não é única. Casos similares acontecem todos os dias no Brasil e no mundo. Em 2019, um ano após o caso de Lucas, uma menina de 13 anos em Goiânia foi resgatada horas antes de ser levada por um homem de 38 anos que ela havia conhecido num jogo online. Em 2020, em Porto Alegre, um menino de 10 anos foi encontrado a tempo depois que sua irmã mais velha viu conversas suspeitas no tablet dele. Esses são os casos que terminam bem. Os que são descobertos a tempo. Mas quantos não são? Quantas crianças estão sendo manipuladas neste exato momento, acreditando que estão fazendo amigos, sem saber que estão sendo preparadas para se tornarem vítimas? O legado de Lucas não deveria ser apenas tristeza. Deveria ser ação. Cada pai que, depois de ouvir esta história, decide conversar com seu filho sobre segurança online está honrando a memória de Lucas. Cada escola que implementa programas de educação digital está fazendo com que a morte dele tenha algum significado. Cada criança que aprende a reconhecer sinais de perigo online é uma potencial vida salva. Patrícia costuma terminar suas palestras com uma frase que ela repetiu tantas vezes que virou um mantra: eu não posso trazer meu filho de volta. Mas vocês podem garantir que os seus voltem para casa todos os dias. É uma mensagem simples, mas poderosa. E é uma mensagem que todos nós precisamos ouvir e levar a sério. Lucas Henrique Cardoso tinha 11 anos quando foi arrancado deste mundo. Ele amava Corinthians, jogava FIFA com os amigos, sonhava com o futuro. Ele era um menino como tantos outros. E é exatamente por isso que sua história é tão importante. Porque poderia ter sido qualquer criança. Poderia ter sido seu filho, seu sobrinho, seu neto, o filho do seu vizinho. A última ligação que Lucas fez durou 47 segundos. 47 segundos que separaram um menino vivo de uma tragédia. 47 segundos em que ele caminhou direto para um perigo que não conseguiu enxergar. Não deixe que a próxima criança tenha apenas 47 segundos. Converse. Eduque. Proteja. Porque no fim, é isso que separa histórias com finais felizes de casos arquivados como este.
Se você chegou aqui, comente sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal.